Olá pessoal, sou o professor Flávio, este é o curso de Organização do Trabalho, aula 1, o projeto organizacional. Nós vamos falar nesta aula sobre como são estruturadas as organizações e dar uma ideia da evolução histórica deste processo. Nos primórdios das organizações, elas eram basicamente constituídas em torno de núcleos familiares, com a característica de pequena produção e principalmente o uso da força muscular, ou a força humana ou a força de animais. Algumas organizações no passado tinham um grau de sofisticação razoável, como os exércitos e as companhias que organizaram as grandes navegações, mas isso eram exceções no contexto geral da sociedade. Com a Revolução Industrial, surgem as organizações modernas, em que um grande número de funcionários são colocados sob o mesmo teto para produzir utilizando a força mecânica, inicialmente das máquinas a vapor. Essas organizações cresceram, se tornaram corporações mundiais. Todos nós conhecemos centenas ou milhares de organizações de âmbito global que produzem os produtos que consumimos diariamente. Estas organizações foram capazes de fazer coisas extremamente sofisticadas, como as viagens espaciais, ou fazer coisas que são feitas há milênios, como a agricultura, com um nível de produtividade nunca antes imaginado. A evolução das organizações trouxe vários benefícios, como o desenvolvimento tecnológico e o aumento da produtividade das atividades. Como grande desafio está na coordenação de centenas, às vezes milhares de profissionais, para que estes realizem atividades focadas no benefício das organizações e seus objetivos. As organizações foram estudadas por vários pesquisadores. Durante esta aula nós vamos falar sobre 3 deles. O primeiro, Richard Duff, ele colocou que as organizações são entidades sociais orientadas por metas, projetadas como sistemas de atividades deliberadamente estruturados e coordenados e ligados ao ambiente externo. Temos várias coisas interessantes nesta abordagem. As organizações são entidades sociais, então elas envolvem pessoas, elas têm relações interpessoais, coisas que nem sempre podem ser documentadas e quantificadas. Orientadas por metas. As organizações sempre têm metas, algumas econômicas, outras sociais, mas sempre são associados às metas. Sistemas de atividades. A organização supõe-se ser realizada por uma sequência de atividades que precisam ser estruturadas e coordenadas. Então, não são atividades realizadas aleatoriamente, elas têm que ser planejadas e têm que se coordenar para que as metas sejam atingidas. E elas estão ligadas ao ambiente externo. Uma organização ela não vive num mundo isolado. Ela sempre troca informações, troca recursos com o ambiente externo. O que pode ser uma organização? Uma organização pode ser uma grande empresa, nós já mostramos algumas aqui, uma pequena empresa, uma pequena loja pode ser uma organização, ou um setor, o departamento de produção de uma grande empresa, o departamento da qualidade de uma grande empresa, podem ser entendidos como uma organização. A importância de uma organização: reunir recursos para alcançar metas e resultados desejados. Então, numa organização, as pessoas um grupo de pessoas consegue produzir mais do que se cada um daqueles indivíduos fizesse o mesmo trabalho separadamente. Produz bens e serviços com grande eficiência. Facilita a inovação. A organização permite que se façam pesquisas, se façam desenvolvimentos, coisas que individualmente custariam muito caro, seriam praticamente impossíveis para as pessoas. E promove o desenvolvimento tecnológico. Então, hoje nós temos uma série de produtos muito sofisticados, todos decorrentes da existência das organizações. Importante é que as organizações têm que também se adaptar ao ambiente externo, conforme a economia, conforme as populações mudam, as organizações têm que se adaptar também. E as organizações, muitas vezes, são capazes de influenciar o ambiente externo. Talvez o exemplo mais importante desta abordagem
é os aparelhos celulares inteligentes, os aparelhos móveis que nós temos hoje. Isso há 15, 20 anos não existiam e nós vivíamos de uma outra forma. Uma organização desenvolveu esse produto, colocou no mercado e mudou praticamente o jeito que a humanidade vive e se comunica. E, finalmente, as organizações têm o valor, têm a missão de criar valor para os proprietários, clientes e funcionários. A organização deve gerar valor. Para algumas empresas, isso é dinheiro, para algumas organizações, isso é dinheiro, para outras organizações são benefícios, como as santas casas e coisas assim, o benefício que proporciona à população. Uma coisa importante, a organização tem que ser olhada como um sistema. Um sistema isolado não é influenciado pelo ambiente externo. Então, ele sobrevive como que se não trocasse matéria, não trocasse nada com o ambiente externo. Houve época que as organizações foram entendidas com esse aspecto. Nós vamos chegar lá na nossa próxima aula. Uma coisa importante, se nós olhamos a organização como um sistema isolado, o sucesso da organização decorre da capacidade dela gerenciar os seus próprios recursos, independente do que acontece fora. A organização pode ser vista como um sistema aberto, e aí ela influencia e é influenciada pelo ambiente externo. Nesse caso, o sucesso da organização passa a depender muito mais do ambiente externo e da capacidade da organização se adequar ao ambiente externo do que a gestão dos recursos internos. Na verdade, hoje em dia, o sucesso de uma organização passa muito mais por essa capacidade de relacionamento externo do que com a parte interna, devido às mudanças econômicas e das populações e coisas assim. Agora nós temos um outro olhar, um olhar do professor Mintzberg. Este professor ele coloca que a organização é uma escolha entre diferentes opções para dividir o trabalho e coordenar as partes definidas anteriormente. Então, fazendo a mesma observação que nós fizemos no processo anterior, organização é uma escolha entre diferentes opções. Cada organização tem opções, tem várias formas de se estruturar uma organização. A equipe diretora dessa organização vai definir como que será feita a organização. Então, não existe uma forma única para se estruturar isso. Houve época, como veremos na próxima aula, em que se entendia que existia apenas uma forma ótima de se organizar. Hoje nós sabemos que não, que existem várias formas e cada organização encontra a sua melhor forma. A escolha é função dos objetivos, a escolha é função da mão de obra disponível, a escolha é função dos gestores da empresa. Uma organização em que os gestores têm aversão a risco se organiza de uma forma diferente de uma organização em que os gestores aceitam assumir elevados níveis de risco para atingir melhores resultados. Continuando a análise de Mintzberg, a organização é uma escolha entre diferentes opções para dividir o trabalho. Então, também ele vem abordar a parte do trabalho. Pressupõe-se que o trabalho vai ser dividido e que tem que ser coordenado. Sim, se nós temos várias pessoas trabalhando, não se pode trabalhar de qualquer jeito, tem que ter uma orientação de como fazer. E tem que ter uma lógica nessa coordenação. Como que vai ser organizado, como que vai ser realizado o trabalho. O Mintzberg, ele associou um esquema às organizações. Então, ele criou esta figura, que é encontrada por outros vários, que é indicada por outros vários autores, e que foi um pouco assim, digamos, consagrada como uma descrição das organizações. Ele definiu, então, a cúpula estratégica, a linha intermediária, o núcleo operacional, assessoria de apoio e a tecnoestrutura. Os 5 fatores que compõem a organização. O que é, agora, a cúpula estratégica? São
os gestores da organização. São aquelas pessoas que têm a seu cargo organizar a empresa. Eles têm a seu cargo definir como será a organização, definir as relações externas com clientes, com fornecedores, com governos, com sindicatos. Eles têm o papel de colocar as metas e cobrar a realização das metas pelos outros departamentos e pelas outras áreas da empresa. Em algumas empresas, esta cúpula estratégica é formada pelos proprietários, em outras pelos representantes dos proprietários. Às vezes é uma equipe profissional, às vezes são os próprios proprietários. Então isso faz com que não tenha uma forma lógica, não tenha um número de como estruturar a cúpula estratégica. Em empresas familiares, por exemplo, a cúpula estratégica é dependente da quantidade de membros da família que participam da administração do negócio. Se tem muitos filhos, a cúpula estratégica é maior, se tem poucos filhos, ela é menor. Em empresas mais profissionalizadas, em que estão representantes dos proprietários e não diretamente os proprietários, existe uma outra forma de estruturar e um número variável também em função do tamanho da organização. Um outro nível indicado por Mitzenberg é a linha intermediária, que faz a conexão entre os operadores e a cúpula estratégica. Este nível é responsável por estabelecer como vai ser realizada a operação do dia a dia e fazer o trânsito de informações, tanto de informações para a cúpula estratégica, quanto da cúpula estratégica, como informações com os demais setores. O tamanho desta linha intermediária depende muito da organização e do momento em que se vive. No início do século XX, por exemplo, esta linha intermediária tinha muitos níveis. Hoje nós observamos que as empresas reduziram bastante essa linha, aproximando muito o núcleo operacional da cúpula estratégica. Nós vamos voltar a falar disso na aula 3. O próximo nível é o núcleo operacional. É aquele núcleo responsável por realizar as atividades da empresa. Então, uma empresa que produz bens é aquela equipe que vai realizar a produção dos bens ou fazer a manutenção dos meios de produção. Essa categoria, o núcleo operacional, é muito importante porque realiza as atividades da empresa e o tipo de profissional que é encontrado neste núcleo acaba definindo como será a linha intermediária. Uma organização que tenha um núcleo operacional formado por pessoas bem qualificadas pode conter uma linha intermediária bem enxuta, com poucos níveis. Um núcleo operacional com profissionais não tão qualificados muitas vezes exige uma linha intermediária maior nível de supervisão. Nós vamos voltar a falar nisso na segunda aula. O próximo grupo encontrado por Mitzenberg é a tecnoestrutura. São aqueles setores que vão padronizar o trabalho. Eles vão padronizar como será realizado o trabalho, eles vão padronizar como será o produto, vão fazer o desenvolvimento de produto e vão desenvolver e trabalhar as pessoas que vão constituir o núcleo operacional. Então, o tecnoestrutura está relacionado com as atividades básicas da organização. E o último grupo, assessoria de apoio, são pessoas que se dedicam a realizar atividades importantes para a empresa se realizar suas metas, mas que não estão necessariamente ligadas às atividades básicas. Então, são setores como transporte, departamento jurídico, restaurantes, seguranças e coisas assim. Então, esta área é fundamental, mas não está relacionada à realização do produto. Então, os gestores precisam definir como será a organização e essa definição estabelece o chamado projeto organizacional. O projeto organizacional, então, é o processo de planejamento da configuração de estruturas, processos, sistemas, recompensas, práticas e políticas de pessoas, voltados para a criação de uma organização eficiente, capaz de realizar uma estratégia corporativa. Esta é uma definição já do terceiro autor que nós tratamos, Jay Galbraith.
Este Galbraith, ele definiu um modelo em que ele chamou de modelo da estrela, porque ele relacionou 5 componentes que formam a estrutura. Estratégia, que formam a organização. Estratégia, estrutura, processos, recompensa e pessoas. O que é a estratégia? A estratégia tem que ser definida para a empresa buscar o seu negócio, a sua diferenciação. Em que a nossa empresa quer ser boa? Ela quer produzir itens de alta qualidade e alto custo, quer produzir itens populares, ela quer se diferenciar como de seus concorrentes. Qual vai ser a estratégia de preços? São decisões estratégicas que têm que ser tomadas pela organização, normalmente pela alta administração. O próximo passo vai ser a estrutura, que é como se organiza o trabalho, como se relacionam as informações, como que acontece a organização do trabalho dentro da empresa. O terceiro ponto são os processos. Os processos, eles vão nos indicar como que se realiza o produto, como se faz a produção, como é que se controla essas atividades. As recompensas estão relacionadas à remuneração, relacionadas como que as pessoas vão ser incentivadas, além da remuneração, para ter um bom desempenho. Isso vai ser objeto de uma aula mais para frente no curso, em que a gente vai falar bastante sobre as formas de recompensa e remuneração. E, finalmente, as pessoas, que tratam de quais as pessoas que a gente precisa na nossa organização, como nós vamos fazer para contratá-las, como é que nós vamos fazer para mantê-las, qual vai ser o atrativo, por que as pessoas vão querer trabalhar aqui com a gente. Esse seria o foco desta ponta, desta estrela. Então, hoje nós vimos os principais pontos da evolução das organizações. Além dos livros que nós já apresentamos para vocês na aula inicial, vocês têm aqui algumas referências relativas a esses autores que nós comentamos na aula de hoje. Aguardamos vocês na próxima aula. Obrigado.